eu não tenho história familiar de câncer de mama. Por que eu tenho que me preocupar com isso mesmo assim? Meu nome é Paula, eu sou mastologista, que é médica que cuida da saúde das mamas, tanto aquelas alterações benignas quanto o câncer de mama. Eu sou uma médica formada pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e faço parte da Sociedade Brasileira de Mastologia. A gente sabe que na região sudeste, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a maior incidência de câncer de mama do Brasil inteiro, tá? E é importante saber também que é o câncer mais comum de todos, inclusive somando homens e mulheres, tá? Então, por exemplo, o câncer de mama, mesmo sendo muito mais comum em mulher, ele é o mais comum, somando todo mundo. Se você somar, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de intestino, ele é o mais comum de todos. Ele é a principal causa de morte nas mulheres entre 18 e 50 anos. Mais do que acidente de trânsito, mais do que infarto, mais do que derrame, ele é a principal causa de morte. 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida, principalmente quando a gente passa dos 50 anos. Então, se você imaginar, por exemplo, na sua turma de escola, pensa todas aquelas mulheres, né? Uma turma de 40 pessoas, umas 20 mulheres mais ou menos, 1 em cada 8 daquelas 20 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida, tá? É a doença mais estudada de todas nos últimos 70 anos, porque ela acomete tanto o país pobre quanto o país rico. Então, todo mundo estuda o câncer de mama justamente para a gente poder saber quais são os melhores tratamentos e a gente poder cuidar da saúde das mulheres. Se a gente iniciar bem no comecinho, se a gente descobrir o câncer mais no comecinho, a gente tem quase 95% de chance de cura. Então é importante sim que mesmo que você não esteja sentindo nada, que você faça os exames que o seu médico vai pedir. E quais são esses exames que ele vai pedir? Ele vai pedir principalmente a mamografia. Normalmente as pessoas costumam pensar que fazer ultrassonografia é o melhor exame de todos, porque ele é um pouco menos incômodo realmente. A gente passa aquele gel na mama, a pessoa vai olhar ali, vai descobrir algum caroço realmente. Só que esses exames, eles se complementam. A mamografia mostra algumas coisas que a ultrassonografia não mostra. Então, por exemplo, existe o sinal mais do comecinho do câncer de mama, que são os pontinhos brancos que a gente consegue ver nesse raio-x, que a gente chama de microcalcificação. Talvez vocês já tenham visto em algum exame de vocês. Esse pode ser, na maioria dos casos não é, mas pode ser o sinal mais inicial do câncer de mama. E se a gente descobre nessa fase, a gente tem uma chance enorme de tornar a doença curável, né? A gente consegue deixar a pessoa curada do câncer de mama. As pessoas têm mamas diferentes. Uma mama pode ser maior do que a outra, né? Isso é uma coisa extremamente comum de acontecer. As pessoas podem ter também a areola, que é aquela região um pouquinho mais escura, né, que fica ao redor do bico do peito, pode ser um pouco grande, pode ser menor, pode ser mais escura, pode ser mais clara. E isso também é uma coisa completamente normal. Ela pode mudar quando a gente amamenta. Ela pode ficar um pouquinho mais larga e um pouquinho mais escura, tá? Mas é uma coisa normal. A gente não se preocupa com isso. O bico do peito, ele também pode ser aquele mais para fora, que é o que a gente está acostumado a ver, mas ele também pode ser para dentro. E por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa mama. A gente ficar na frente do espelho e observar como que é a mama. Porque se, por exemplo, o bico do peito, ele do nada, que já era para fora, ele passa a ficar para dentro, que é o que a gente chama de mamilo invertido, isso pode ser um sinal importante de que tem alguma coisa de errado acontecendo. E uma coisa muito importante é que eu sei que vários de vocês têm nos exames físicos, nos exames de imagem também, a gente consegue perceber vários carocinhos, né? Esses nódulos que a gente chama, eles não aumentam o risco de ter câncer de mama. Então eu, por exemplo, que não tenho caroço nenhum na minha mama, eu vou ter o mesmo risco de ter câncer de mama que você que tem, por exemplo, 10 nódulos em cada mama. Então não se preocupa porque você não tem um risco de ter câncer de mama maior do que uma pessoa que não tenha caroço nas mamas, tá? Aqui eu tenho uma mama pequenininha para mostrar para vocês algumas coisas e principalmente como que a gente vai examinar a mama, tá? Essa partezinha aqui escura e larguinha é a areola, tá? Aqui tá o bico do peito. E aqui tá o peito, vamos fingir que esse aqui é o peito direito, tá? Quais são a forma que a gente pode fazer o exame das mamas? A gente pode, por exemplo, fazer de forma circular, apertando aqui da areola até terminar a mama. A gente vai fazendo círculozinhos, tá? Apertando
e percebendo se tem algum caroço, vendo se tem algum afundamento, perceber se tem uma parte um pouco mais grossa do que o restante da mama, né? Então a gente pode fazer o exame dessa forma, tá? Outro jeito que a gente pode fazer é de cima para baixo. Então você começa aqui, nessa parte de cima, vai subindo e a gente vai apertando a mama para a gente poder perceber também essas alterações, se tem algum caroço, se tem alguma coisa diferente na mama. E a gente vai fazendo de cima para baixo, tá? A última coisa que a gente tem que fazer, que é importante, é também apertar a região embaixo do braço, tá? Existem alguns carocinhos embaixo do braço, a grande maioria não tem nada a ver com câncer, mas pode ser que a gente encontre um caroço embaixo do braço e isso vai chamar a nossa atenção que tem alguma coisa diferente e aí a gente tem que procurar ou um ginecologista, se você mora em algum lugar que não tenha mastologista, ou pode procurar direto um mastologista que é especialista nessa região. E o que eu posso fazer para evitar ter câncer de mama? Tem algumas coisas que a gente pode fazer sim para evitar ter câncer de mama. Não, mesmo que as pessoas façam tudo certinho, pode acontecer sim da pessoa ter câncer de mama. Mas existem coisas que a gente pode fazer que podem evitar, que podem diminuir o risco que a gente possa ter para ter o câncer de mama. Tá? Fazer algum exercício físico, tá? Não precisa ser um exercício físico muito forte, extenuante, ficar fazendo todo dia. Mas se você fizer pelo menos meia hora de exercício físico, por 3 vezes na semana, por exemplo, você já deixa de ser sedentário. Então, você pode diminuir o risco de ter câncer de mama. Outra coisa muito importante é se manter dentro do peso ideal. Mas mesmo que você esteja bastante acima do peso, se você perder pelo menos 10% do seu peso, então, por exemplo, eu tenho 90 quilos. Se eu perder 9 quilos, eu já diminuo bastante o risco de eu ter câncer de mama. Então, não precisa necessariamente você ficar dentro daquele peso que seria ideal para a sua altura. Mas se você já perder peso, é uma coisa muito importante para evitar o câncer de mama. Além disso, a gente tem também o engravidar, né? Então, assim, é claro que cada mulher vai optar se ela quer engravidar ou não. Tem mulheres que não podem também engravidar mesmo querendo. Mas uma coisa é importante. Se você engravidar depois dos 30 anos, isso aumenta um pouco o risco de ter câncer de mama, tá? Ou, outro exemplo, é se você não amamentar. A gente amamentar por pelo menos 1 ano já diminui o risco da gente ter câncer de mama em 4%. Diminui 4% a cada ano, tá? Então, a gente tem que pensar que amamentar não é importante só para o bebê, também é importante para a mãe, para a saúde da mulher, porque isso diminui o risco de ter câncer de mama. Uma outra coisa também que é importante é a gente evitar, se possível, tomar uma pílula anticoncepcional por mais de 10 anos. É claro também que a gente tem que ver se a pessoa não tem alguma doença que precise tomar a pílula, como por exemplo síndrome do ovário policístico ou endometriose. Mas se a pessoa tiver alguma dessas doenças, ela vai tomar de qualquer maneira, tá? Se ela, por exemplo, tem que tomar a pílula, mas pelo menos faz exercício físico, isso daí já vai anular o risco maior de ter câncer de mama se você toma hormônio. A mesma coisa para quem tem menopausa. Se a pessoa está na menopausa, por exemplo, ela pode diminuir o risco de câncer de mama se ela tomar a reposição hormonal por menos de 5 anos. Também tem uma outra coisa importante que, por exemplo, o paciente às vezes está com tosse e aí vai para o hospital e ele quer fazer uma tomografia do tórax. Acontece muito isso, né? Isso é uma radiação muito importante. E essa radiação, ela pode também aumentar o risco de câncer de mama, mas não a radiação da mamografia, porque a radiação da mamografia ela é muito pequena e localizada. Já a tomografia é como se fosse mais de 10.000 mamografias ao mesmo tempo. Então, às vezes, a pessoa se preocupa em fazer a mamografia por conta da radiação, mas ela, por exemplo, faz várias tomografias de tórax, ou de abdômen, ou de qualquer outro órgão. Uma outra coisa que eu sei que é difícil da gente mudar, mas que é importante, muito importante, não só para evitar câncer de mama, como qualquer outro tipo de câncer e doença do coração e derrame, é em relação à alimentação. Se a gente conseguir fazer uma alimentação com menos coisas processadas, como por exemplo linguiça, bacon, peito de peru, essas coisas que a gente come, que a gente sabe que não são naturais, né, que são bastante industrializadas, a gente também consegue diminuir o risco de todas essas doenças que eu falei. O álcool. É claro que está mais relacionado a você tomar uma quantidade muito grande de álcool, beber todo dia, ou até quando bebe no final de semana, mas beber uma quantidade
bem grande de álcool, isso vai aumentar seu risco sim de ter câncer de mama, ter câncer de intestino, por exemplo, ter um infarto. Esses que eu acabei de falar são fatores de risco que a gente consegue diminuir, né? Mas tem aqueles que a gente sabe que a gente não tem como mexer, né? Por exemplo, ser mulher. Por incrível que pareça, né? Isso é contado como o principal fator de risco de câncer de mama. Então, só o fato da gente ser mulher já aumenta o risco de câncer de mama. Isso também se inclui nas mulheres transexuais, tá? As mulheres que são transexuais, elas começam a tomar hormônio, elas vão desenvolver também mama e elas também vão ter um risco aumentado de ter câncer de mama, porque também é mulher, tá? Existe também a história familiar. Eu disse lá no começo que a história familiar, mesmo a gente tendo a história familiar, que pessoas que não tenham ninguém na família com câncer de mama podem ter câncer de mama. Mas sim, quem tem história na família de câncer de mama tem um risco mais aumentado de ter câncer de mama. Mas como eu falei também no início, só 10% dos casos tem a ver com a história familiar. Todos os outros 90% dos casos não tem nada a ver com a história familiar. Então é por isso que se você não tiver história na sua família de câncer de mama, você tem que se preocupar sim. Você tem que fazer seus exames, você tem que ser examinada pelo ginecologista ou pelo mastologista, porque existe sim um risco e alto de você ter câncer de mama. Então, de tudo isso que eu falei, o que a gente tem que então saber e que é importante, tá? Primeiro, se examinar, conhecer o nosso corpo. Tem gente que tem vergonha e não gosta de se olhar no espelho e que não gosta de se examinar. Então, a gente tem que fazer isso pelo menos uma vez por mês. Nas mulheres que menstruam, o ideal é fazer assim que terminou de menstruar. A pessoa menstruou, ela pode fazer o exame na mama, tá? Aquelas mulheres que tomam pílula o tempo inteiro ou então já estão na menopausa, vocês podem escolher um dia do mês. Por exemplo, todo dia 1º eu vou fazer o exame da minha mama e ver se está tudo certo, tá? Porque aí você vai se acostumando com como que é a sua mama, né? Ah, ela tem um dia aqui, ela tem um dia ali. Só que quando aparecer um caroço mesmo, você vai ver que ele não estava ali naquele local. Então você vai perceber que tem alguma coisa errada, né? E o exame que a gente tem que fazer todo ano, tem que ir ao médico e tem que fazer mamografia todo ano. Muitas vezes vão ver que a gente também pede a ultrassonografia, tá? Mas o exame que é obrigatório é a mamografia, tá? E o que eu queria falar para vocês, que é uma coisa que eu vejo muito no consultório, é, por exemplo, a gente dá um diagnóstico de câncer de mama, ou a gente fala, por exemplo, que a pessoa tem que fazer biópsia daquele caroço que a gente encontrou. E a primeira preocupação de vocês é: poxa, eu sou a mulher da casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho os meus pais que dependem de mim, ou irmãos, não importa, eu tenho que cuidar da minha mãe que está doente. Só que antes de tudo, a gente tem que lembrar que se a gente não estiver bem, se a gente não estiver saudável, se a gente não tiver saúde, a gente não vai ter como cuidar dessas pessoas que a gente ama. Então, quando você for pensar, não tenho tempo para fazer a mamografia, não vou fazer os meus exames, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar meus filhos para a escola, para pensar nisso. Se você tiver um câncer de mama e ele estiver grande, ele estiver muito já avançado, a gente tem que parar para pensar e pensar, não, eu preciso fazer a prevenção, eu preciso fazer o diagnóstico, que é descobrir a doença bem no comecinho, porque se eu fizer isso e tiver algum problema no futuro, a gente não tem como adivinhar quem que vai ter câncer ou não. Então você tem que cuidar de você mesmo para poder cuidar das pessoas que você ama. E é essa mensagem que eu tenho para dar para vocês, tá bom? Então, obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Acho que foi importante para vocês poderem saber um pouco mais sobre uma doença que é uma doença tão prevalente, tão comum, né? E que pode ser grave. E obrigada, então. Um beijo para todos vocês e até um próximo vídeo.